Há algumas semanas, neste canal iniciamos uma minissérie onde te contamos sobre os maiores escândalos que a Ferrari teve em toda a sua história na Fórmula 1, até a data. Prometendo a vocês que isso seria uma minissérie onde eventualmente contaríamos os maiores escândalos de cada equipe da Fórmula 1. Decidimos não fazer vocês esperarem um ano e partimos direto para o segundo capítulo. E vamos aproveitar agora a equipe que está liderando sozinha nas tabelas de pilotos e construtores nesta temporada, e que se apresentam como os favoritos para levar tudo este ano. Então, senhoras e senhores, neste novo capítulo desta minissérie dos maiores escândalos das equipes da Fórmula 1, é hora de contar a história e os escândalos da segunda equipe mais bem-sucedida na história da Fórmula 1. Em termos de números, já que até a data eles conquistaram 9 campeonatos de construtores, 191 vitórias até a data em que gravamos este vídeo. 12 títulos de pilotos e 972 corridas disputadas. Esses são os números que tornam a McLaren Fórmula 1 a segunda equipe mais bem-sucedida dentro do grande circo. Uma estrutura criada em 1963 por Bruce McLaren, que, desde sua estreia em 1966, colheu enorme quantidade de sucessos. Sim, mas obviamente no caminho também teve polêmicas e escândalos muito grandes, que hoje serão relembrados neste canal como parte desta minissérie. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aos 5 maiores escândalos da história da equipe McLaren na Fórmula. Para começar, precisamos falar de uma das situações mais estranhas que esta equipe já viveu, e que até hoje não tem uma confirmação oficial confiável do que aconteceu naquele dia. Mas justamente todo o secretismo que causou o último dia da segunda jornada da pré-temporada, de 2015. É uma das situações mais estranhas e polêmicas que a McLaren já sofreu em sua história na Fórmula 1. Como um rápido contexto, em 2015 a McLaren voltaria a ter motores Honda, para tentar reviver uma das parcerias mais bem-sucedidas já vistas na história da Fórmula 1. Durante esse 2015, os pilotos da McLaren seriam Jenson Button, na equipe desde 2010, e Fernando Alonso, que retornava após o fiasco de 2007. E a má relação entre ambos devido aos acontecimentos daquela temporada. Porém, antes do início da temporada de 2015, os carros precisaram passar pela pré-temporada. No último dia da segunda jornada de testes, em Barcelona, Catalunha, Fernando Alonso conduziria o monoposto. Pouco depois da 13h horário local, Alonso sofreu um acidente na saída da curva 3 do circuito, durante um dos planos de trabalho da equipe. Algo que não é incomum acontecer na pré-temporada. Mas é justamente neste ponto que começa um dos maiores mistérios desta equipe e, ao mesmo tempo, um dos seus maiores escândalos. O piloto Fernando não conseguiu sair do carro sozinho após o acidente e foi assistido pelos comissários do circuito. Ele foi levado de helicóptero para um centro médico, onde perdeu a consciência. O piloto ficou internado por 3 dias em um hospital da região. Lá, ele foi diagnosticado com uma concussão cerebral. Alguns meios de comunicação relataram que quando os médicos fizeram as perguntas de protocolo como "Quem é você?" e "A que você se dedica?", Fernando comentou que era piloto de kart e que queria ser piloto de Fórmula 1, tendo algo como uma pequena amnésia. Fernando saiu do hospital sem problemas graves, mas precisou ficar de repouso por um período. Perdeu o 3º dia de testes de pré-temporada e o Grande Prêmio da Austrália, primeiro do ano. A questão se agrava quando os jornalistas iniciam a investigação sobre o acidente. E nesta investigação viram e perceberam que Alonso perdeu subitamente o controle na saída da curva 3. Vettel, que vinha atrás durante o acidente, disse à mídia que Alonso não estava em alta velocidade, mas que o carro girou de repente contra o muro, apesar da telemetria mostrar que Alonso estava em alta velocidade. Portanto, restava a dúvida de o que fez Alonso perder o controle e bater contra o muro, ao ponto de perder a consciência. 2 teorias emergiram deste ponto específico. A primeira relatava que Alonso sofreu uma descarga elétrica devido a problemas no Energy Recovery System, o que causou diretamente o acidente. Apesar da McLaren ter revisado o carro naquela noite e descartado a teoria de que o veículo pudesse causar um choque elétrico por não apresentar nenhuma falha. A outra teoria é que uma rajada de vento atingiu o carro na curva, fazendo-o perder o controle e bater. De fato, ao fim da investigação, a McLaren concluiu que esta foi a causa do acidente. Ele largou na curva, tocou o AstroTurf, veio uma rajada de vento e perdeu o controle do monoposto. Porém, quando questionado sobre o ocorrido em seu retorno às pistas, Alonso deu uma versão completamente diferente.
Seu carro teve problema na direção durante uma curva e colidiu com um muro. Mas além disso, ele contradisse a versão oficial da equipe, dizendo que nenhum furacão poderia mover o carro, descartando a versão mencionada pela própria McLaren. Portanto, até agora, não se sabe exatamente o que causou o acidente que deixou Alonso com uma concussão cerebral. E até agora não há uma única versão clara do que aconteceu nesse acidente que fez Alonso perder a última sessão de testes e a primeira corrida do ano. Após uma década, segue sendo um dos grandes enigmas da Fórmula 1 e, na época, um dos maiores escândalos por parte da McLaren, que até o próprio Fernando acabou rejeitando a versão oficial dos fatos. Realmente não sei se um dia saberemos a verdade completa sobre isso. Essa situação permanece como um dos maiores escândalos da história da McLaren na Fórmula 1 e o 5º lugar em nosso ranking de escândalos da equipe. Em 1998, a McLaren, após um breve período de falta de sucessos e competitividade, finalmente desenvolveu um carro para voltar a disputar os títulos de pilotos e construtores. E com Mika Häkkinen e David Coulthard, a McLaren voltou a ser uma equipe a ser muito temida e cuidadosa. Porém, na primeira corrida de 1998 disputada no circuito de Albert Park, na Austrália, a McLaren dominava o Grande Prêmio, com Häkkinen vencendo, Coulthard em segundo e o grande rival Michael Schumacher fora, tendo abandonado por um problema de confiabilidade. Tudo corria às mil maravilhas para a equipe nesta primeira prova do ano. Sem saber, a McLaren estava prestes a causar um grande escândalo por duas situações mal recebidas pela equipe de Ron Dennis. Mika Häkkinen liderava o Grande Prêmio na volta 36 quando entrou nos boxes, passando pela via do pit lane. E sem fazer uma parada como se estivesse fazendo um drive-thru. Isso ocorreu de forma inexplicável, pois Mika Häkkinen não havia sido punido. E com essa parada, entre aspas, perdeu tempo suficiente para Coulthard ultrapassá-lo e ficar em segundo lugar, dando a impressão de que as chances de Mika Häkkinen vencer este grande prêmio acabaram repentinamente. Contudo, a 15 voltas do fim, David Coulthard começou a desacelerar gradualmente. E de ter uma vantagem de cerca de 13 segundos para as últimas voltas, Mika o alcançou, mas não por problemas no carro dele. O que aconteceu é que ele diminuiu a velocidade de propósito, para deixar Mika Häkkinen ultrapassá-lo, o que ele fez faltando 2 voltas para completar a corrida. Portanto, após a ação de David Coulthard, Mika Häkkinen venceu a corrida, depois de quase perdê-la com um incidente no pit lane. Mas, obviamente, essa situação não agradou ao público, que considerou que a McLaren havia dado a vitória de presente ao piloto finlandês. E essa situação escalou a tal ponto que o presidente da corporação responsável pelo Grande Prêmio da Austrália, Ron Walker, acabou apresentando uma queixa oficial à Federação Internacional de Automobilismo contra a McLaren por supostamente manipular o resultado de uma competição. Assim, a Federação Internacional de Automobilismo investigou e levou o caso ao Conselho Mundial de Esporte a Motor para análise, arriscando sancionar a equipe por suas ações naquele grande prêmio. Contudo, a McLaren se defendeu de 2 formas totalmente distintas nesse caso. Supostamente, conforme declarou Ron Dennis, muitos anos após este incidente, alguém interveio no rádio da equipe dando a Mika Häkkinen uma ordem falsa para parar nos boxes. Häkkinen, na época, declarou por sua vez que tinha ouvido algo no rádio que a equipe lhe disse, mas que ele interpretou como uma ordem para parar nos boxes. E foi por isso que ele fez isso. Mas a defesa que mais pesou para a equipe McLaren foi que Coulthard e Häkkinen haviam acordado antes de começar a corrida, que o piloto que chegasse primeiro à curva número 1 seria quem acabaria ganhando este grande prêmio, o que é conhecido como um pacto de cavalheiros entre companheiros de equipe. E no final, com a situação do rádio de Häkkinen, a McLaren considerou acertada a decisão de dar a ordem de equipe para manter o resultado da corrida até aquele momento, da parada falhada nos boxes, apesar das reclamações de que a McLaren manipulou o resultado do Grande Prêmio. O Conselho Mundial de Esporte a Motor não o puniu, mas acabou modificando o regulamento esportivo para punir qualquer ação que fosse prejudicial aos interesses de uma competição. Essa ação não gerou grandes consequências, mas certamente deixou uma mancha difícil de superar, o que deveria ter sido um dia de júbilo e alegria para a estrutura da Walking. Então, posição número 4 do nosso top de escândalos da equipe McLaren, as ordens de equipe do Grande Prêmio da Austrália de 1998. A terceira posição do nosso ranking, uma das histórias mais surreais da história da Fórmula 1, onde uma pequena ação, provavelmente insignificante, desencadeou um dos maiores escândalos da temporada, 2009, e um dos maiores escândalos da história da equipe McLaren. Para isso, voltaremos ao Grande Prêmio da Austrália de 2009 para te contar sobre o tema do Lightgate.
O dia em que a McLaren recebeu uma dura punição por mentir para a comissão de uma corrida. Para entender essa história, nos posicionaremos nas voltas finais daquela corrida na ponta. Sebastian Vettel, da Red Bull, e Robert Kubica, da BMW, disputavam o segundo lugar da corrida. Porém, a 2 voltas do fim, colidiram e danificaram seus carros, terminando com ambos no muro, abandonando e obrigando a saída de um carro de segurança, com o qual, muito provavelmente, a corrida iria terminar. A polêmica deste grande prêmio, ou o famoso Lightgate, vem depois desta briga, pois Hamilton, que teve uma sessão de qualificação muito ruim, conseguiu se recuperar para ficar em quarto no momento do acidente. À frente dele estava Jarno Trulli, da equipe Toyota, que durante o safety car, na penúltima curva deste circuito, cometeu um erro e foi longe pela grama. Hamilton ultrapassou Trulli, assumindo o último lugar no pódio e deixando Trulli em quarto. Hamilton não tinha certeza se ultrapassou o outro piloto, pois foi para a grama. Se a sua manobra tinha sido legal ou existia o risco de ser penalizado por isso. Segundo relatos de alguns meios de comunicação, a McLaren contatou prontamente a Federação Internacional de Automobilismo para notificar e obter respostas sobre o ocorrido. Como Charlie Whiting, o diretor de corrida, estava ocupado, eles não tiveram resposta e precisaram improvisar no momento. Nessa situação, Hamilton tirou o pé do acelerador para Trulli passar e assumir o terceiro lugar na corrida, mas justamente por ultrapassar com o safety car. Ao final da prova, ele recebeu uma punição de 25 segundos, o que o enviou para o fim do grid e estragou o resultado da Toyota. A equipe protestou a decisão, afirmando que Hamilton havia se deixado ultrapassar durante o safety car, demonstrando grande insatisfação. Assim, a direção de corrida teve que investigar a manobra e convocou Lewis Hamilton para explicar os acontecimentos dessa manobra. Na declaração, Hamilton afirmou que Trulli o ultrapassou sem que sua equipe tivesse ordenado deixá-lo passar. Mas a Federação Internacional de Automobilismo investigou os rádios das equipes e descobriu que Hamilton mentiu e que seu engenheiro de corrida deu a ordem para deixar Trulli passar. Sem ter respostas da Federação Internacional de Automobilismo, eles se perguntarão por que fizeram algo tão estúpido. E é que se Hamilton declarasse que deixou Trulli passar, ele acabaria sendo punido. Mas sua equipe deveria estar ciente se o que Hamilton fez era legal ou não quando Jarno Trulli saiu para a grama. E principalmente deveriam saber que ele não podia ter deixado Trulli ultrapassar. Que ele ultrapassasse novamente, pois isso resultaria em uma penalidade que, no contexto do carro de segurança, o faria perder todas as posições. Porém, Dave Ryan, chefe de equipe deste time, foi quem orientou Hamilton a mentir aos comissários na tentativa de evitar uma punição. Porém, ao investigar os rádios, a Federação Internacional de Automobilismo logo percebeu que Hamilton e McLaren tinham mentido para eles. E não tiveram piedade ao desqualificar Hamilton por mentir para os comissários de pista e ameaçá-los com uma suspensão se a equipe voltasse a reincidir neste assunto de mentir para eles. E o diretor esportivo da equipe, Dave Ryan, que mandou Hamilton mentir. Ele recebeu uma suspensão de 3 grandes prêmios, que acabou resultando em sua demissão da equipe. Mas onde essa situação teve mais impacto foi internamente na McLaren, pois obviamente foram rotulados de trapaceiros e mentirosos. Por isso, acabaram demitindo Dave Ryan e tanto a McLaren quanto Lewis Hamilton tiveram que pedir desculpas públicas pelo ocorrido. Em uma situação que escalou demais por um motivo que, devo admitir, é bastante tolo. Porque Hamilton realmente fez bem em ultrapassar Trulli quando este saiu da pista, mas o fato de sua equipe não ter o conhecimento para garantir isso foi o que desencadeou uma das situações mais absurdas já vistas na história da Fórmula 1, que terminou com um piloto desqualificado, uma equipe apontada, pessoal demitido e uma controvérsia que facilmente poderia ter sido evitada. Então, senhoras e senhores, a terceira posição do nosso top. O escândalo do Lightgate da temporada de 2009 da Fórmula 1, protagonizado pela equipe McLaren. Este vídeo poderia perfeitamente retratar tudo o que aconteceu com esta equipe entre 1988 e 1991. Se tivéssemos que escolher apenas uma das polêmicas surgidas do confronto Senna versus Prost em sua época com a McLaren, definitivamente não poderia ser outra senão quando levaram o confronto longe demais. Após o título mundial de Senna em 1988, a rivalidade com Prost explodiu por completo em 1989. Quando Senna traiu um pacto de cavalheiros em Imola e depois com Prost, assinando com a Ferrari, o maior rival da McLaren, para correr em 1990 gritando ao mundo que a McLaren preferia Senna a ele. E muitas declarações cruzadas que levaram ao ódio e desprezo mútuo entre as partes, que culminou com um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1 e definitivamente um dos maiores escândalos da história da McLaren.
É de conhecimento geral que, em 1989, o Japão seria decisivo na disputa pelo título mundial daquela temporada. Senna precisava da vitória para estender a definição do Mundial para a última corrida do ano. Se Prost ganhasse aquela competição, terminaria como o campeão mundial de 1989. Durante o desenvolvimento da mesma, Prost havia arrebatado a posição de seu companheiro na saída, e este o perseguiu durante todo o Grande Prêmio. Senna tentou ultrapassar faltando 5 voltas para o final, mas a situação terminou com uma colisão entre os dois pilotos, da qual Senna conseguiu voltar para a pista, reparar os danos e vencer a corrida para levar a definição do Mundial para a última prova do ano, enquanto Prost abandonou aquele Grande Prêmio. No entanto, é aqui que nasce a última grande polêmica que Senna e Prost tiveram como companheiros de equipe, pois, como bem devem saber, Prost foi imediatamente com comissários de pista denunciar Senna por ter recebido ajuda deles para retomar a marcha da competição. E justamente após este incidente, e tendo terminado a corrida, Senna foi desclassificado por ter cortado a curva do Triângulo de Casio em sua tentativa de retornar à pista. Com isso, Prost acabou ganhando o título mundial de pilotos da temporada de 1989, devido à desqualificação de seu adversário por não completar a distância total da corrida. Porém, a polêmica se intensificou nos dias seguintes, possivelmente devido às ações da própria McLaren. A equipe estava insatisfeita com o desfecho do Grande Prêmio, e eles se colocaram completamente do lado de Senna, protestando com a Federação Internacional de Automobilismo a decisão que haviam tomado. Prost, até este ponto, ainda era seu piloto e o piloto que havia dado o título à McLaren. Mas eles declararam que este protesto não era para beneficiar Senna, mas sim devido à decisão de desqualificá-lo. Haviam perdido aquele Grande Prêmio. Com isso, perderam patrocínios em dinheiro pela derrota, já que a vitória ficou com Alessandro Nannini. Mesmo com os títulos garantidos, pediram a Senna para vencer o próximo Grande Prêmio na Austrália, para protestar a decisão da Federação Internacional de Automobilismo. E se o protesto fosse aceito, com as 2 vitórias ele seria o campeão mundial de 1989. No entanto, aquele Grande Prêmio terminou com o abandono do piloto brasileiro, então o recurso já não fazia mais sentido. Mas Prost destacou com muito ênfase como a McLaren tentou intervir no que foi seu tricampeonato mundial. Mas Senna, em declarações públicas após essa corrida, disse que a decisão foi simplesmente do presidente da Federação Internacional de Automobilismo naquela época, Jean-Marie Balestre, para favorecer seu companheiro de equipe e seu compatriota francês, declarando publicamente que Balestre era corrupto. O que não agradou nada ao presidente da Federação Internacional de Automobilismo, porque acabou sancionando-o com uma suspensão de sua licença por 6 meses e uma multa econômica, que no final não foram cumpridas porque supostamente Senna se desculpou pelo que disse naquela corrida com uma carta. Mas um ano depois, justamente as mesmas condições ocorreram no Japão, onde se Senna ganhasse, seria o campeão do mundo. E Prost, agora vestindo vermelho, fez isso. O desfecho desta história seria decidido na última corrida do ano, no circuito de Adelaide, na Austrália. E mais uma vez, houve polêmica quando Senna colidiu com Prost na largada. A propósito, para garantir o título de 1990. Depois que Senna guardou rancor pelo que aconteceu no Japão durante um longo ano. Apesar de Senna não admitir na época e no ano seguinte, ele manteve sua versão de que buscava uma brecha, que Prost fechou, provocando a colisão. No final da temporada de 1991, ele admitiu que fez isso intencionalmente, como forma de protesto contra a política que interferia na Fórmula 1 e como vingança pelo que aconteceu no Grande Prêmio do Japão, de 1989. E desta vez decidimos contar-lhe esta história de forma resumida, porque acreditamos que para nós é melhor convidá-lo a assistir o capítulo de rivalidades lendárias Senna vs Prost, onde explicamos muito melhor e de maneira mais detalhada todos os detalhes desta rivalidade, que desencadeou algumas das maiores polêmicas já vistas na história da Fórmula 1. Mas no final, mesmo que já tenhamos contado essa história, ela continua sendo história. E não se pode tirar o grande peso da rivalidade entre Senna e Prost, como um dos gatilhos das maiores polêmicas já vistas na história da equipe McLaren. Mas que nesta ocasião fica com o segundo lugar do nosso top de hoje. Como aconteceu no posto passado, os eventos da temporada de 2007 da Fórmula 1 renderiam um top exclusivo de escândalos da McLaren. No entanto, falar da posição número 1 não é apenas falar de um dos maiores escândalos da McLaren, mas sim, em si, um dos maiores da história da Fórmula 1. Em si, e de longe, é o cenário mais impactante de tudo o que aconteceu na temporada de 2007, senhoras e senhores. Chegou o momento de falarmos sobre a famosa história do Crashgate.
E para começar por essa história, também conhecida pelo mundo da Fórmula 1 e seus fãs, temos que começar falando de fato não da McLaren, mas da escuderia Ferrari. Nigel Stepney, visto na tela, era o chefe de desenvolvimento da equipe Ferrari em 2007. Mas com as saídas de pilares importantes da equipe, como Ross Brown em 2006, Nigel Stepney almejava o cargo de Brown como diretor da equipe. Após muitos anos na Ferrari, galgando posições e provando seu valor. Como chefe de mecânicos, gerente de testes, corridas e muito mais. Porém, não lhe deram o cargo desejado e ainda o nomearam chefe de desenvolvimento do carro. Assim, ele não precisaria mais viajar para todas as etapas do calendário. E claro, após não obter o que desejava, Nigel Stepney, irritado com a Ferrari, usou sua nova posição de forma pouco ortodoxa para se favorecer. Para buscar oportunidades em outras equipes, mas também para revelar os segredos mais íntimos da equipe italiana, mas acima de tudo, de seu monoposto. E é aqui que a McLaren entra neste jogo, pois Stepney entrou em contato direto com Mike Coughlan, chefe de design da equipe McLaren. E este, com a mão na cintura, vazou planos e informações confidenciais do carro de 2007, com um documento de quase 800 páginas. Coughlan, com uma mão na cintura, decidiu imprimir todos esses documentos em uma loja de fotocópias em Woking. Mas o que Coughlan não contava é que o dono daquelas fotocópias ou era fã da Ferrari, ou sabia que poderia ganhar muito dinheiro com as informações que tinha em mãos, ou simplesmente odiava a McLaren. Mas de qualquer forma, ele avisou diretamente à Ferrari que o pessoal da McLaren estava imprimindo seus documentos. Com essa informação em segredo, começaram a investigar internamente, chegando à conclusão de que Stepney, usando seu poder e posição, era o responsável pelo vazamento de informações. E, portanto, acabaram demitindo Nigel Stepney e denunciando suas ações à Federação Internacional de Automobilismo e à Justiça Italiana, alegando que o pessoal da McLaren tinha informações sobre o carro vermelho. E quando as autoridades revistaram a residência de Mike Coughlan, de fato encontraram os documentos. A McLaren se livrou inicialmente de qualquer punição, argumentando que nenhum outro membro da equipe teve acesso a essa informação, exceto Coughlan, e que, portanto, a McLaren não pôde usá-la em seu benefício. Então, eles apenas lavaram as mãos, demitindo Coughlan, e a Federação Internacional de Automobilismo acreditou nessa declaração? Já que também é verdade. A Federação Internacional de Automobilismo não tinha evidências de que a McLaren estava usando as informações privilegiadas que Coughlan havia usado em seus monopostos. Portanto, acabou se contentando com a demissão de Coughlan. E não lhes deram nenhum tipo de punição mais severa, pelo menos por enquanto, porque eles realmente se salvaram naquele momento de serem punidos. Mas justamente outra situação estava se formando dentro da equipe, que acabaria por dinamitar não apenas o assunto do Spygate mais tarde, mas completamente a estrutura interna da equipe McLaren. Fernando Alonso e Lewis Hamilton, pilotos naquele ano, estavam tendo uma intensa luta interna, onde Hamilton queria se impor ao seu companheiro e Alonso impor seu status de campeão, em uma relação pouco colaborativa entre as partes envolvidas. Durante aquela temporada, eles tiveram vários atritos, alguns desentendimentos, mas o maior atrito que esses dois tiveram foi no Grande Prêmio da Hungria de 2007, onde Hamilton não respeitou um acordo para que Alonso fosse à frente na primeira tentativa de volta rápida e isso acabou afetando Fernando, já que Hamilton não respeitou esse acordo. Alonso entrou primeiro nos boxes para esperar a troca de pneus e quando a equipe fez isso, ele ficou no pit lane. Mesmo com a paleta levantada para sua saída, ele permaneceu um pouco no pit e saiu tarde para dar sua volta. O que provocou que Hamilton não pudesse iniciar sua última volta cronometrada e acabou perdendo a pole position. Porque Alonso conseguiu dar a volta e acabou ficando em primeiro para prolongar a corrida do domingo. Após o incidente, Ron Dennis, Fernando Alonso e Lewis Hamilton mostraram-se furiosos com a condução da situação, que resultou em uma investigação da Federação Internacional de Automobilismo e 2 penalidades peculiares. A McLaren não pontuaria naquele grande prêmio no campeonato de construtores. Fernando Alonso recebeu uma penalidade de 5 posições na classificação por obstruir desnecessariamente outro piloto nos boxes, prejudicando os interesses da competição. Em uma regra que explicamos justamente na 4ª posição deste top. Porque McLaren e Alonso alegaram que o piloto espanhol permaneceu nos boxes após receber instrução pelo rádio para aguardar e não entrar no tráfego de outros pilotos, evitando prejudicar sua volta. Mas a Federação Internacional de Automobilismo simplesmente não acreditou neles. As expressões faciais e gestos de Fernando Alonso e Ron Dennis ao fim da classificação também não ajudaram.
De fato, tudo o que aconteceu nesta qualificação provocou a fúria de Fernando Alonso com Ron Dennis, que após essa classificação ameaçou seu chefe de que ele iria expor todos os e-mails que tinha com Pedro de la Rosa e Mike Oakland, onde se demonstrava que a equipe tinha conhecimento das informações que haviam obtido ilegalmente da Ferrari. Ron Dennis, em um ato totalmente absurdo e ilógico, foi até Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo na época, e contou sobre a ameaça de Fernando em uma situação que só consigo imaginar. Como não é verdade, o que Alonso te disser não é verdade. E isso aconteceu, e ele informou ao presidente da Federação Internacional de Automobilismo, pois sabia que, dado o temperamento de Alonso, poderia ser uma ameaça real. E tolamente achou que isso o preveniria. Porque, obviamente, a única coisa que provocou foi que a Federação Internacional de Automobilismo reabrisse o caso e pedisse a Hamilton, Alonso e Pedro de la Rosa todos os e-mails que tinham para buscar essa suposta evidência de que eles sabiam da informação confidencial do carro da Ferrari e a usaram em seu benefício. E justamente toda essa investigação revelou que a McLaren não só sabia da espionagem, como usou essa informação em seu benefício. Portanto, a Federação Internacional de Automobilismo os puniria excluindo-os do Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 e uma multa de 100 milhões de dólares. A equipe seria suspensa da Fórmula 1 por 2 anos. Mas no final decidiram não fazer isso, porque tinham medo de que a McLaren não voltasse à Fórmula 1 assim que a suspensão fosse levantada. Os pilotos seguiram na disputa pelo título individual. Mas sabendo que Fernando Alonso, com sua ameaça, desencadeou essa situação e cooperou diretamente com a Federação Internacional de Automobilismo, a entidade enviaria inspetores à McLaren nos próximos GPs para impedir sabotagens, protegendo-se após compartilhar as informações. Assim, a temporada terminou com a McLaren excluída do campeonato de construtores. Hamilton e Alonso perderam o título de pilotos para a Ferrari e Raikkonen. E o asturiano, cansado do suposto favoritismo que a equipe tinha com Hamilton e do tratamento que estava recebendo, acabou saindo no ano seguinte de volta para a equipe Renault. Preferiu descer para uma equipe de meio de tabela, a ficar mais um ano com uma equipe que, em suas palavras, não estava lhe dando o tratamento que ele merecia. Portanto, 2007 terminou com a McLaren humilhada, sancionada e completamente derrotada. E só para vocês terem uma ideia do nível de punição que a McLaren sofreu. Se não fosse por essa exclusão na tabela de construtores, essa equipe pelo menos teria se tornado campeã do mundo, naquele 2007. E hoje em dia seriam 10 vezes campeões mundiais de construtores da Fórmula 1. Mas o EC não existe. Mas o que acabou existindo foi o maior escândalo da história da McLaren, que foi chamado de Spygate. E que definitivamente tinha que levar o ouro do nosso top em particular. Mas senhoras e senhores, concluímos assim o segundo capítulo dos maiores escândalos da história da Fórmula 1 dedicado desta vez à equipe McLaren. Mas aqui te pergunto, você conhecia esses escândalos? Você ficou surpreso? Qual equipe você gostaria de ver protagonizando o segundo capítulo dos maiores escândalos da Fórmula 1? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E nos vemos em breve para mais conteúdo neste seu canal de Skyline Racing. Obrigado por nos sintonizar e até logo!